Ainda nesse mesmo livro, capítulo 40, versículo 34. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Capítulo 40, a partir do verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Ti confiamos mais uma vez a Tua palavra, e em Tuas mãos depositamos nossas vidas, na expectativa e também na dependência em que Teu Espírito possa falar aos nossos corações e também revelar a Cristo a cada um de nós. É por causa de Ti que nós estamos aqui nesta manhã. Não há outra motivação de estarmos reunidos senão por causa do Teu próprio nome. É em torno de Ti que nos ajuntamos, é para Ti que vivemos, e também é para Ti que meditamos nesta palavra. Ao Senhor pertence todas as coisas, e ao Teu nome. Seja então, nesta manhã, nesta meditação da palavra, o Teu nome mais uma vez glorificado entre nós. A Ti lançamos nossas vidas, os nossos corações, nossas almas, nosso pensamento seja levado cativo a Ti. E Te pedimos pelo Teu Espírito toda a proteção, para que assim os nossos corações sejam aquietados em Tua presença. E também traga em nossa mente a memória as Tuas palavras. É o que nós Te pedimos mais uma vez. Por amor do Teu próprio nome, Te pedimos que edifique a Tua igreja nesses dias. É em Teu nome que nós oramos mais uma vez. Amém. Então o verso 1 aí, de Êxodo capítulo 1, são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Vamos buscar com a ajuda do Senhor compreender um pouco o que significa o Egito e o que significa também Faraó. Nós falamos para os irmãos que, de alguma forma, nossa história, após a queda, começa no Egito. E lembramos, então, na reunião passada, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa é uma condição de todo homem por causa de Adão. Por isso que o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que observar que a questão do pecado não são, então, os atos pecaminosos, mas aquilo que nós temos por natureza, ou que somos em natureza, o pecado. Quando nós falamos da nossa história, nossa condição no Egito, isso representa a condição do mundo. E nós temos que observar que, nessa época, o Egito realmente representava todo o mundo. O Egito aqui, nessa época, nesse período, realmente representava o que era o mundo. O Egito, então, representava todo o mundo.
Isso significa que o Egito fala de um mundo caído. Então nós precisamos observar e fazer essa relação, tanto do Egito, com relação a Faraó, que governa o Egito, não é? E precisamos ver então essa relação do pecado, que fala então de uma entidade e de um governo. Então, os atos pecaminosos nada mais são do que consequência de estarmos debaixo deste governo. Então, o pecado é que produz os atos pecaminosos. Então, é por causa de Adão que todos pecaram. E esse pecado, então, trouxe a morte. Não são os nossos atos pecaminosos que trouxe a morte, mas, na verdade, a morte veio por intermédio de um só homem. Este um só homem desobedeceu a Deus, então toda a raça pecou e caiu em transgressão. Antes de seguirmos aí nesse texto, gostaria que os irmãos abrissem em Romanos e pudéssemos aí, com a ajuda do Senhor, fazer algumas considerações, então, sobre o Egito e o que isso significa. No capítulo 5 de Romanos, o verso 12, está aí um texto que acabamos de mencionar, ou citar aí, eu acabei de citar com minhas palavras. Este princípio, chamemos assim, com relação a pecado e morte, e também com relação ao Egito. Então, se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, então nós temos aí uma relação de uma história antiga e maneira antiga de viver, mortes em nossos delitos e pecados, e nós vamos ver então que morte tem a ver com uma relação espiritual, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós consideramos Adão, quando ele pecou, Adão, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Adão não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Então nós já temos a definição de que pecado é uma morte espiritual. Então guarde isso, pecado é uma morte espiritual. Então olhe para esse verso 12, talvez seja conhecido de muitos, mas cremos que o Espírito Santo assim possa renovar o seu entendimento, o nosso entendimento, né? E ganhar um pouco mais o nosso coração, e com a ajuda do Senhor ver qual era também a nossa condição. De qualquer forma, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver o livro de Êxodo, resumidamente, alguns tópicos, e mostrar a própria obra de Cristo dentro desse livro, e também o propósito de Deus, que está lá no capítulo 40, a partir do verso 34. Então você tem a condição do homem caído, e você tem o propósito de Deus, capítulo 40. Então nós vamos ver que dentro desse espaço no livro, você tem a obra de Cristo. Você tem Moisés como resgatador, você tem o cordeiro que foi imolado, que o sangue foi derramado. Então veja que tudo isso está dentro desse livro, mas não resume o propósito e a vontade de Deus para a qual Ele nos chamou e para a qual Ele também nos libertou. Então guarde isso, por isso que aquele capítulo 40 fala então do propósito de Deus e da sua vontade. Foi para isso que Ele nos chamou, para que Ele colocasse no meio do seu povo a sua glória e enchesse a sua casa. E reunião passada nós falamos da condição que nós estávamos, como mortos em nossos pecados e delitos. Vimos que o Cordeiro Pascal foi imolado, como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 5, e o Cordeiro Pascal foi imolado, seu sangue foi vertido, para que nós, como indivíduos, vivêssemos os asmos da sinceridade e da verdade. Então isso significa que cada um dos membros do corpo de Cristo, que foram providos pelo sangue do Cordeiro, individualmente, seus pecados lavados, como foi lembrado aqui a questão da remissão de pecados, justificados pela obra de Cristo, essas vidas agora devem prosseguir nos asmos, na vida de santificação, no que concerne à vida individual. Mas ainda assim a vida de santidade e de santificação
ou a vida então dos asmos, da verdade, da sinceridade. Isso fala de santidade, como falamos na reunião passada. Celebração da Páscoa, uma festa, um dia, e juntamente com essa festa, 7 dias de pães asmos, que fala de uma vida contínua de santidade, ou de consagração de cada um dos membros do corpo de Cristo. Mas ainda assim a vida de santificação, irmãos e irmãs, ainda não resume a vontade e o propósito de Deus. Então, há um motivo maior pelo qual Deus está santificando as nossas vidas. Porque nós somos santificados, à luz de Romanos, pela vida do próprio Cristo. Se Ele nos livrou da ira de Deus, nós seremos também salvos continuamente por sua vida. Compreendeu? Salvos da ira e da condenação de Deus que cairia sobre nós, mas caiu sobre o Senhor Jesus. Agora, por meio da sua vida, nós somos continuamente salvos de nós mesmos. Para qual fim e para qual finalidade? Então, a partir daí, entra a edificação da casa de Deus. Então, o motivo de uma vida de santidade é para a edificação da casa de Deus, ou a edificação da igreja de Deus, ou a construção, a edificação do tabernáculo de Deus, onde Deus então pode colocar ali a sua glória e o seu nome. Então, é a igreja que representa na terra a glória e o nome de Deus, coletivamente. A santificação perde sua finalidade, irmãos, se nós não nos tornarmos edificadores, junto com todos os santos, da casa de Deus, lugar da habitação do Espírito de Deus, para a morada do Deus eterno, para todo sempre. Então guarde essa sequência, porque essa sequência está mencionada no livro de Êxodo. Então vamos ver algumas coisas aqui dentro do tempo, nós vamos seguindo então, falando dessa condição aí dos filhos de Israel que estavam no Egito. Então o Egito vai apontar para um reino. Então nós temos que olhar para esses detalhes, porque nós não podemos fazer aplicações que estão atribuídas ao aspecto coletivo, seja um reino de pecado, ou seja um reino de vida, seja o reino do diabo ou o reino de Cristo. Dois reinos. O diabo, cabeça de toda uma raça, e por isso que pecado, não atos pecaminosos, pecado é uma entidade, é um governo que se estabeleceu a partir de Adão. Adão foi tomado por este governo porque não obedeceu os desígnios e não seguiu o propósito de Deus e a vontade de Deus. Adão desobedeceu à vontade de Deus e por esse motivo todos aqueles que descendem de Adão então seguiram nesse curso da desobediência. Filhos da ira por natureza, se você preferir, filhos da desobediência, filhos do pecado. Essa era a condição, filhos de Adão, por natureza, não por atos, né? Então olhe para esse verso 12, que vai nos ajudar aí com relação ao Egito e a condição do homem, e mostrando já a realidade então dessa entidade, vamos chamar assim, talvez vamos falar mais sobre isso, entidade chamada pecado, cabeça de toda uma raça caída, sem opção. Então olhe para esse verso aí. Portanto, assim como por um só homem, e esse um só homem é Adão, então olhe isso primeiro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, ou então a entidade chamada pecado, por meio da desobediência de Adão, se estabeleceu o governo do diabo na raça humana. Ou, em outras palavras, o diabo usurpou aquilo que Deus queria fazer na sua criação, porque Deus havia criado Adão para que ele seguisse em liberdade
e obedecesse a Deus em liberdade e em amor aquilo que Deus queria realizar na sua criação. Porque esse é o caráter de Deus. Deus não obriga ninguém. Deus espera a plena resposta e liberdade em amor. Deus não obrigou Adão que ele seguisse, obedecesse os desígnios de Deus, porque esperava da sua criação, que essa criação glorificasse a Deus em plena liberdade e amor ao próprio Deus. Se não fosse assim, como que o homem poderia demonstrar o seu próprio amor em liberdade para com Deus? Porque amor só é amor quando é amado, né? Ou quando amamos em plena liberdade. Caso contrário, não é amor. Então, nessa liberdade, nós temos aí, Adão seguiu o curso dos seus próprios caminhos, não obedeceu à vontade de Deus, foi seduzido pelo diabo e caiu em pecado. E levou toda uma raça descendente de Adão a pecar. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no singular, o pecado no mundo, então veja o mundo, porque estamos falando do sentido do Egito, né? Então lá estavam os filhos de Israel no Egito. E você vai observar ali que aquela geração de José, então se foi, José morreu e toda aquela geração se findou. E eles se tornaram então cativo agora e escravo de Faraó. Porque o mundo está sob o domínio de Faraó. Você tem Faraó e você tem o Egito. Egito nos remete ao mundo. Reino, entidade. Faraó, cabeça desta entidade. Por isso que João vai dizer que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, a pergunta é, se não fosse sem a obra de Cristo, não há como fugir nesse sentido do Egito. Ou não há como fugir, por exemplo, do mundo. Mundo é mundo, em todos os lugares, né, em todas as coisas. Mundo é mundo, tudo foi afetado pelo pecado. Então não há como fugir do Egito. Aonde você for, lá está o pecado. Não adianta você se enclausurar em um retiro qualquer espiritual e permanecer a sua vida ali, porque o pecado está em nós. Como fugir da nossa vida egoísta? Isso faz parte do mundo. Mundo é mundo, aonde nós estivermos. Então, aqueles filhos de Israel seriam, sim, libertados do mundo, ou libertados, então, desse reino chamado pecado, e seriam conduzidos pelo deserto, nós vamos ver isso, para a edificação do tabernáculo, e também depois para a plenitude de Cristo. O Senhor assim orou. Então, eles estão no mundo. Então, o Senhor Jesus orando ao Pai, pedindo que fosse eles guardado do mundo, ou do mal do mundo, porque eles estão no mundo. Compreende isso, irmãos? Mas a plenitude de Cristo poderia ser desfrutado na terra da promessa, por causa da edificação do tabernáculo e da vontade de Deus. Esses povos aí, dentro de Canaã, eles mostram ali em Canaã, de alguma forma, o mundo. Então, no sentido natural, do que adiantaria esse povo sair do Egito e ir para Canaã? Mundo é mundo. De que adiantaria você tentar se deslocar dessa vida cotidiana do mundo e se enclausurar, então, em um lugar?
Mundo é mundo aonde estiver. Ele foi afetado por inteiro pelo pecado. Reino de pecado. Reino de pecado. Assim como o pecado nos afetou por inteiro, agora a obra de Cristo precisa nos recuperar por inteiro. Espírito, alma e corpo. Não há nada no homem que não foi afetado pelo pecado. Assim como o homem pecou, então toda a criação entrou em desequilíbrio, em uma vaidade, e ela também está de toda corrompida. Isso vai mudar quando o Senhor restaurar plenamente o homem, trazer todas as coisas de volta a Cristo e a Deus, então a criação será liberta do cativeiro, da vaidade e da corrupção. Então, mundo é mundo. No seu aspecto natural, o que adiantaria esse povo sair do Egito e ir para Canaã? Eles iriam deparar lá com esses povos. E nós sabemos que pela história que é dentro de Canaã, no meio das nações e desses povos, que o povo de Israel se corrompe. Não foi? Então você vai encontrar reis que não fizeram a vontade do Senhor. Você vai encontrar reis que fizeram a vontade do Senhor, reis que não fizeram a vontade do Senhor. Você vai encontrar juízes corrompidos e juízes que zelavam pelo Senhor. Então tudo isso você tem em que lugar, em que ambiente? Terra de Canaã. Né? Eles são corrompidos pelas nações. Então observe isso, porque isso tem tudo a ver com nossa história. Graças ao Senhor pelo movimento que Ele fez para com esse povo, libertando do Egito, da escravidão do pecado, e conduzindo esse povo então para a realidade de Cristo e sua plenitude. E recobrando a consciência deste povo, e também nós, no caso como igreja, a consciência de que somos povo de Deus, que somos a casa de Deus. Não apenas lavando a nossa consciência e trazendo a consciência da obra da salvação, muito mais do que isso, trazendo à nossa memória, à nossa consciência, que nós somos povo de Deus, casa de Deus, geração escolhida e particular de Deus, geração santa, um reino de sacerdotes, não indivíduo sacerdotal, reino de sacerdote. Então o Senhor, pela obra de Cristo, está nos conduzindo a isso. Então, voltando a esse verso, olha então para a sua Bíblia. Por um só homem, fala de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, entidade então, a morte. Está vendo aí o que causou morte? Pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou, agora sim, a todos os homens. Você está vendo a ordem? Porque todos pecaram. Então, irmãos, a morte não entrou porque todos pecaram. Todos pecaram porque o pecado, como governo, como entidade, entrou na humanidade e então, como que escravo do pecado, nós só poderíamos produzir uma coisa: atos pecaminosos. Então, por natureza, tudo que nós sabíamos fazer é o quê? Pecar, pecar e pecar. Por natureza. Então não é porque todos pecaram que a morte entrou. A morte entrou pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então está vendo que morte fala do pecado? Nós poderíamos colocar dessa forma. Qual é o nome da morte? Pecado. Qual é o nome do pecado? Morte. E essa morte é muito mais séria do que a morte física. Porque Adão não morreu fisicamente. Compreendeu? Então, o pecado tem um nome, morte. E a morte tem um nome, pecado. A pergunta é, quando nós nos deparamos com morte, nessa vida, nessa terra, o que vem à sua memória? Você lamenta por isso? Você se agoniza por isso? Porque tudo que nós vemos a respeito de morte foi produzido por causa do pecado e deveria produzir em nós choro. Não é? Morte em todos os sentidos. A depravação do homem,
a maldade crescendo, a falta de amor, a frieza, as abominações, a prostituição, a lascívia crescendo, homem com homem, mulher com mulher. Quando você vê isso, o que vem na sua mente? Só a cena? Só um sentimento de coisa errada? Mas é muito mais do que isso. Isso é morte. Devia nos levar aos prantos e ao choro. Então o salário do pecado é a morte. Então nesse texto aí, pelo pecado então a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos estavam então debaixo dessa sentença, sem opção. Irmãos, talvez a falta de contemplação e de adoração, por exemplo, à mesa, é a falta da nossa concepção do quão danoso foi o pecado. E como de fato nós estávamos debaixo da ira de Deus, e debaixo dessa condição aí de morte eterna, de condenação. Nós iríamos apreciar e dar valor para essa mesa muito mais. Porque essa mesa, especificamente, ela está falando disso. Especificamente. Então, amar o nosso Senhor é amar a mesa. Como nós podemos separar? O Senhor deixou ela aí como que uma exposição do triunfo glorioso de Cristo. Quando você vem à mesa, você lembra da libertação gloriosa, da libertação da ira de Deus. Só que nós deveríamos lembrar sempre, porque aí nós iríamos contemplar mais a mesa. Então nós achamos que a mesa não é tão importante. Então, porque nós achamos que o livramento da ira de Deus não é tão importante. E que esse pecado que triunfava sobre nós não causou muito dano. Porque a mesa fala do corpo de Cristo, o corpo ali, o corpo, a pessoa do Senhor Jesus que foi morta, e do seu sangue que foi vertido para a remissão de pecados. É o mesmo sentido daquele cordeiro ali, que foi imolado, aquele cordeiro que foi morto, aquela 10ª praga que viria sobre todos os filhos primogênitos do Egito. E aqueles então que oferecessem o sacrifício, o cordeiro, pelo sangue, eles estariam protegidos do mundo. E você vai ver que essa proteção pelo sangue do cordeiro imolado, os umbrais da porta, então, colocado aquele sangue, trazendo proteção para dentro das suas casas, era o memorial que deveria ser lembrado em toda a trajetória daquele povo, até dentro de Canaã. Se eles não lembrassem dessa obra que foi realizada do Cordeiro, eles simplesmente estariam sendo transferidos de lugar para lugar. Porque o que traria para eles lembrança e proteção é o Cordeiro. E eles jamais poderiam esquecer dessa obra, mesmo dentro da terra de Canaã, mesmo desfrutando das riquezas, da plenitude de Cristo, desfrutando da comunhão dos irmãos, da vida da igreja, dos santos, de tudo que Cristo e Deus proveu à sua igreja. Quando a igreja perde do seu coração, da sua lembrança, esta mesa, então ela só está em um lugar. Ela deixou uma maneira de viver e começou a viver outra maneira. Só mudou de lugar. O que nos garante essa vida de comunhão é a obra de Cristo. É o sangue do Cordeiro. Ele é o provedor, ele é o libertador, como Moisés foi. Então, é o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. É Ele que produz libertação do Egito. Não é fuga, não é transferência, não é saída para qualquer coisa. E sim a libertação de um povo que estava escravo. Não de indivíduos escravizados, irmãos. Porque ali você tem os filhos de Israel dentro do Egito. Aonde está a igreja no que concerne ao seu lugar hoje? Senão no meio do mundo, não é?
No que concerne a Deus e a sua realidade espiritual, sim, no coração de Deus. Quando Jesus esteve na terra, onde ele estava? Deixa eu ler um texto com os irmãos em João. Abra lá comigo, em João, capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Olha esse verso, para os irmãos compreenderem a importância disso. Como era a vida do Senhor Jesus, mostra muito bem como é a vida da igreja, a mesma realidade espiritual. Olha aí o capítulo 3, o verso 11 em diante. Jesus está falando com Nicodemos, falando acerca da necessidade de Nicodemos nascer de novo, para que pudesse ver e entrar no reino e ser participantes. Quem não nascer de novo, né, no verso 3 aí, a isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Quem não nascer, no verso 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está vendo? Reino de Deus, ver o reino, entrar no reino, império, reino, guarde isso, porque Deus está falando com um povo, porque o propósito de Deus é um povo redimido. Mas vamos aí ao verso 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. São as palavras do Senhor Jesus para Nicodemos. Agora olha o verso 12. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Agora olha o verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A pergunta é, o Senhor Jesus está onde? No céu ou na terra? Então olha o que o texto vai dizer, a saber o Filho do Homem, que está no céu. Mas ele também é aquele que desceu. E a pergunta é, aqui, diante de Nicodemos, não é? E por isso que o Senhor falou das coisas espirituais. Como que vocês vão compreender as coisas espirituais se vocês não nascerem de novo? Não terem o Espírito de Deus para compreender as coisas espirituais de Deus, porque a palavra se discerne sempre espiritualmente. Você olha para esse texto, naturalmente, não tem como você entender. Porque Jesus está como homem na terra, mas ele também está como Deus no céu. Não é isso que o texto está dizendo? Então o que nós podemos fazer diante desse texto? Tirar a sandália dos nossos pés, tirar a nossa compreensão humana e se render à verdade do Deus triuno. Que Jesus é Deus. E Ele está no céu, mas Ele está na terra. A igreja está assentada nos lugares celestiais, mas ela está na terra. Ela é celestial, mas ela está na terra. Compreendeu, irmãos? Essa é a realidade espiritual da igreja. Então, onde ela está? No mundo. Mas graças ao Senhor, pela obra de Cristo, ela está no céu. Ela não teme a morte, ela não teme o reino de morte e de pecado, porque ela está no céu, mas ela está na terra. Ora, irmãos, se o Senhor Jesus, como Filho do homem, estava na terra, porque havia uma obra para ser realizada onde? Na terra. Se a igreja está no céu, no coração de Deus, mas Deus, por intermédio do Espírito Santo, cumprindo a sua promessa, colocou ela na terra, é porque ela tem uma obra para cumprir na terra. No meio do mundo, aonde Satanás habita, para que ela seja um luzeiro em meio às trevas, para que ela seja um reino de luz em meio ao mundo caído, para que ela seja de fato aquela que foi libertada do Egito, mas estando no mundo. Libertado do mundo, mas estando no mundo. Só aí terá sentido a jornada desse povo. E não é?
Porque a igreja, estando aqui, ela não enfrenta as trevas desse mundo, a opressão desse mundo. Nós, queridos irmãos, não enfrentamos a luta e a labuta da nossa carne. Porque quando você vê a condição do homem caído e toda a sua condição depravada, como nós falamos no reunião passada, enquanto às vezes essa mesma condição depravada, os atos imorais, as coisas ilícitas, nós encontramos aonde? Em nossa carne. Como nascidos de novo, como regenerados, como povo de Deus. Então, volte lá para Romanos, apenas aquele texto para os irmãos compreenderem a realidade, então, espiritual da igreja. Então, a igreja está colocada no mundo, para que ela fosse, então, uma demonstração de vida e de poder. Olhe lá ainda no capítulo 5, os irmãos verem esses dois aspectos de outra forma. Olha aí no verso 8 do capítulo 5. Está assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Observe duas coisas importantes aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Condição original. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, porque não há outro caminho de justificação, ou a remissão dos nossos pecados, sendo justificado pelo sangue, olha essa expressão, seremos por ele salvos, certo? Do que? Da ira. Olha essa palavra, salvos, da ira. Mas o texto não acabou aí. A exposição do ensino de Paulo com relação ao pecado não encerrou aí. Só que nós encerramos. Então vamos recobrar a nossa memória. Páscoa e asmo. Justificação e vida de santificação. Para edificação da casa de Deus. Então o texto vai seguir. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, agora veja aí, muito mais, estando já reconciliados, porque é a nossa condição, já estamos reconciliados, não seremos reconciliados, não seremos um dia justificados, porque ninguém é justificado pelas obras da lei, ninguém é justificado pelos atos bondosos da carne boa, e ninguém é reconciliado por Deus senão por meio do sangue vertido na cruz. A remissão de pecados. Remissão de pecados, irmãos e irmãs, não é a mesma coisa que perdão de pecados. Perdão de pecados nós recebemos assim como a remissão. Ambos, nesse sentido, são iguais. Nossos pecados são perdoados e dos nossos pecados ele jamais se lembra. Então, nessa obra de justificação, quando o sangue de Cristo é derramado, quando aquele cordeiro lá foi imolado, e aspergido sobre aquelas casas, aquele povo está sendo redimido. Eles estão sendo libertos de todo um ambiente inteiro de pecado. Remissão de pecados, pode ver que está no plural, porque ele está falando de todo um ambiente em que nós estávamos. Remissão. Essa palavra remir ou remissão, ela tem a mesma raiz da palavra resgate ou da palavra redenção. É a mesma raiz. Remissão de toda uma esfera governamental de pecados, onde nesse reino tudo que o homem sabe fazer é pecar. Ele está cativo e preso a esse governo, e ele pelo seu sangue nos redimiu dessa esfera de governo. Então é mais do que perdão de pecados, que já é maravilhoso. A questão do perdão é um lavar que cobre os nossos pecados. Compreende, irmãos? Sangue derramado cobre os nossos pecados.
Mas a obra de Cristo ela é tão plena e perfeita que por causa da condição do pecado e morte, Deus não fica satisfeito apenas com cobertura de pecado. Mas Deus, por intermédio de Cristo, realiza uma obra para a remoção de pecado, para a remoção de um lugar para o outro. Essa é a obra de Cristo. Essa é a grandeza e os detalhes, como foi lembrado hoje aqui pela manhã. Que talvez não, nós iremos sim ter toda a nossa eternidade para ver a grandeza da obra e do sacrifício de Cristo. Então você tem sim a cobertura, limpos, alvo como a neve. Então Deus o Pai vê a cobertura do sangue, e é por isso que Ele nos vê limpo. Mas no que concerne a vontade de Deus para nós, é remoção, é libertação de pecados. Então você tem o sentido de remissão. Você tem aí então a substituição de vida, a mudança de reino, a mudança então agora sim de proceder do velho para o novo, do despir do velho, como falamos na reunião passada, e do revestir do novo. Do fermento velho e dos asmos da sinceridade. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos. É por isso que a carne para nada serve. Porque a carne, você encontra nela os vestígios que ficaram da queda. Não somos mais escravos do pecado por causa de Cristo. Fomos libertados por Ele. Mas a carne possui vestígios de pecado, que precisa ser vivido e trabalhado nos asmos, dia após dia, do renovo pela palavra, do despir, como falamos. Porque quando você pega os textos, se nós pegássemos aqui todos os textos, vamos, se o Senhor permitir, alguns textos, que mostra a condição e o proceder natural do homem caído, nós encontramos os mesmos aspectos da vida da carne. Tão sério é a nossa condição da vida da carne. Eu já usei uma ilustração aqui, um exemplo, para os irmãos entenderem o que é a carne em sua maldade. Quando você mata uma serpente, se você já fez isso, você já observou, se você fez e não observou, também não precisa fazer para observar, mas se um dia precisar, você observe. Quando você mata uma serpente, para você matar ela, ou você esmaga a cabeça, né? Então, nós sabemos que a serpente, o diabo, já foi derrotado e já foi esmagado. Quando você mata uma serpente, ou você corta a cabeça, ou você esmaga, ela está morta. Mas aquele corpo ali, corpo peçonhento, essa é a carne. A serpente está morta, mas a sensação de que ela está viva, por causa da peçonha, porque é um animal peçonhento. A cabeça foi cortada, Satanás foi esmagado, a vitória de Cristo e o triunfo de Cristo sobre o diabo já foi decretado naquela cruz. Mas a nossa carne é uma carne peçonhenta. Não somos escravos mais do pecado. Não precisamos mais viver como escravos do pecado, porque fomos libertos do pecado. E graças ao Senhor por isso. Isso é motivo de adoração. Mas temos uma carne peçonhenta. Temos uma carne que se mexe. Temos uma carne que adultera. Temos uma carne imunda. Quando a nossa vida com o Senhor cresce, irmãos, eu vou usar uma palavra aqui um tanto forte. Nós vamos aprendendo a ter nojo da nossa carne.
Mas isso só ocorre quando a nossa relação com o Senhor cresce. Você teme a sua carne? Ou você se deleita com ela ainda? Porque todos nós se deleitamos em alguma medida. Ela é a carne peçonhenta. Martinho Lutero usa uma expressão interessante. Talvez ele use o termo de maneira não tão correta à luz da palavra de Deus, mas o que ele usa e a expressão que ele usa tem todo sentido. E ele diz que, falando do velho homem, a expressão que ele usa é o mesmo sentido de fazer, pois, morrer a nossa natureza terrena, citada em Colossenses. Natureza terrena, a qual todos nós temos, a carne. Natureza terrena. A expressão que Martinho Lutero usa é de afogar diariamente o velho homem. Então talvez o termo não seja o melhor, mas dá para entender muito bem o que esse servo está falando. Porque sim, o nosso velho homem já foi crucificado no passado, no sentido de a condição, como falamos, de pecado, né? Mas o que ele está querendo dizer é sobre a carne. Então ele usa essa expressão que o velho homem precisa ser afogado diariamente. Isso é um revestir. Mas ele também diz algo interessante. E ele diz então que ele tentando fazer isso, tentando afogar o velho homem diariamente, ele descobriu uma coisa. E o termo que ele usa, a expressão que ele usa é que ele descobriu que o infeliz do velho homem sabia nadar. Isso é a nossa carne. É por isso que nós temos que temer ela. Ela é esse corpo peçonhento, que às vezes nós achamos que ela está sendo mortificada e de repente os feitos da carne estão ali. Esse é o cadáver que Paulo ensina aqui em Romanos, que Paulo via que aquilo estava amarrado no seu corpo. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Um cadáver amarrado no próprio Paulo. Era uma sentença ali dada, que os romanos davam, era uma punição. E Paulo via então, usando esse exemplo, falando da sua carne. Quem me livrará do corpo dessa morte? Por causa disso, irmãos. Então essa nova vida, ela precisa ser vivida. E ela só pode ser vivida e vencida por intermédio da própria obra de Cristo e do seu sacrifício. Então tudo isso que falamos é para mostrar essa segunda parte desse verso. Porque o primeiro está falando que nós fomos salvos da ira de Deus. Irmãos, louvado seja o nosso Senhor. Se isso não te leva já a palavras de adoração e de contemplação, então peça socorro ao Senhor para que traga ao seu coração lembrança do livramento ou da salvação da ira de Deus. Que fala essa mesa, que fala o sangue. Mas não é só isso. O Senhor realizou uma obra de remoção, que tem a ver com a nossa vida, então, de santificação, como falamos, para que possamos ser edificadores da casa de Deus. Então, seguindo o texto aí, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, agora veja, muito mais, então, estando já reconciliados, agora veja essa expressão, seremos, está vendo a palavra de novo aí, salvos. Irmãos, se nós não entendermos esse ensino, esse fundamento, você vai olhar para o verso anterior e falar assim, fomos salvos ou não fomos salvos? Porque a palavra salvo aparece 2 vezes aí. Certo? Salvos da ira e o que mais? Veja aí. Então, já estando agora reconciliados com o Senhor, seremos salvos pela sua vida. Viu? Salvos da ira e continuamente sendo salvo por sua vida, a vida de santificação. Salvo por sua vida pelo batismo da morte, pelo sepultamento, pela ressurreição. Salvo por sua vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A inclusão de uma vida nele, vivida por ele, em novidade de vida. Esta é a vida
que vence a carne. Essa é a vida que vence a carne. Então essa é a libertação que Deus proveu para aquele povo que estava no Egito. Eles estavam ali, no Egito. E é dali que Deus nos tirou. Abra um texto em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Aliás, o capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Diz assim: Ele nos libertou, veja aí, libertou, está falando dessa libertação da escravidão. Ele nos libertou, verso 13 de Colossenses capítulo 1, do império. Viu a palavra aí? Império. Império remete a quê? Está vendo que a questão da remissão está aqui? Está vendo que ele está falando de um reino? Deixe marcado aí, volte lá no livro de Êxodo, porque esse princípio precisa ficar bem claro aos nossos corações. O que está ocorrendo lá no Egito. Então, o que nós estamos querendo dizer é que a aplicação da saída de um povo lá do Egito precisa ser aplicado de acordo com esses textos. Você tem o aspecto da obra de Cristo que atinge nossas vidas, mas você tem o aspecto do domínio, do reino, do poder do pecado. Império. Império nos remete a algo. Está vendo? Então não é apenas uma remoção de um indivíduo, e sim a transferência de um povo para uma outra esfera de reino. Essa é a libertação desse povo. Não é só uma questão individual. Olha aí o verso 9 do capítulo 1 de Êxodo. Vamos ler aí apenas o verso 7, 8 e 9, apenas para o entendimento melhor dos irmãos. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram. E grandemente se fortaleciam de maneira que a terra se encheu deles. Como nosso tempo está acabando, em outra reunião falaremos sobre esse verso. Porque esse verso vai nos remeter, como já falamos, já citei várias vezes, a um glorioso antes. Sim, no que diz respeito à queda de Adão, nossa história começou em Adão. Mas no que diz respeito a Deus, não. Então esse verso, ele nos remete a uma promessa. Certo? Esse verso nos remete a uma promessa. Gênesis 12. Gênesis 15. A promessa que foi dada a quem? A Abraão. Se você ler Gênesis 15, lá está a profecia de que esse povo, já prometido, estaria onde? No Egito. Gênesis 15. E quanto tempo? Lá está até os anos que eles ficariam escravos no Egito. Por quanto? 400 anos. É por isso que esse povo está aqui se multiplicando. Porque tudo indica que essa nova geração, porque a de José padeceu, toda geração morreu, como o texto está dizendo aí, toda geração, vamos dizer assim, que eram fiéis ao Senhor, no Egito, se foi. E indica que o jugo veio sobre essa nova geração dos filhos de Israel, porque essa nova geração já não era mais fiel como a geração de José, no Egito. Então a questão e o problema não é estar o povo de Deus no Egito, porque quando José, com sua fidelidade a Deus, ele foi governador do Egito. É tão bonito, irmãos. A ideia é, aquele povo, os filhos de Israel, estando no mundo,
mantendo fidelidade, uma relação adequada com o Senhor, eles escravizavam o mundo. E tem mais, eles tiravam os despojos. Esse é a função e o papel que a igreja poderia exercer sobre o mundo. E não o mundo escravizar a igreja, mas a igreja escravizar o mundo, e não só isso. Tomar do mundo todos os despojos, não é para a sua vida, para a edificação da casa de Deus. Porque eles vão sair libertos do Egito depois, com todos os despojos. Então é problema o ouro, a prata, as riquezas do mundo? Pode ser todo o problema, mas pode não ser nenhum problema. Eles podem ser úteis, de acordo com o livro de Êxodo. Eles podem ser extremamente úteis, e foi para a edificação do tabernáculo, ou inútil, porque foi usado para a edificação do bezerro de ouro. Então esse texto tem tudo a ver com uma promessa. E por isso que, independente agora da condição que eles estão aqui, a promessa de Deus é fiel e imutável. Ela não depende da condição do seu povo, para que ela seja cumprida. E aqui está esse povo se multiplicando em meio ao mundo. E me permita me dizer rapidamente, a multiplicação aqui, queridos irmãos, deixa-me me anteceder já, ela precisa ser vista como uma questão espiritual. Multiplicação aqui não é procriar simplesmente filhos. O texto não está falando disso. Porque o que está envolvido é uma promessa. E a promessa de Deus, ela é espiritual. Tanto para Israel, como para nós. Não é? Nós não somos, pela fé, filhos de Abraão? Nós cremos nisso? Isso está em Gálatas. Nós não somos, pela fé, filhos de Abraão? Não é isso que Gálatas ensina? Sim, todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Filhos da promessa, não é? Filhos de Deus. Então, qual é o aumento aqui? Porque isso aqui não é mandamento. Irmãos e irmãs. Deixe-me usar um ditado, uma expressão popular, para os irmãos entenderem melhor aqui essa questão. Há um ditado que diz assim: filho de peixe, peixinho é, certo? Filho de crente não é segurança de que crente é. A igreja não se amplia pela multiplicação natural de filhos ou filhos. Cuide bem e tome nota. Porque a promessa é espiritual e o crescimento da família de Deus é espiritual. O ditado diz: filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, naturalmente, o filho não será crente. Ele precisa crer na obra de Cristo e passar pela obra do novo nascimento. Porque, irmãos, a natureza divina que temos, a semente não é humana. Compreende, queridos irmãos? Quem são os filhos de Deus na fé? Quem são os filhos de Abraão pela fé? Os que foram gerados de novo pelo novo nascimento. É uma vida nova, é uma semente divina. Isto é a promessa sendo cumprido no meio do povo de Deus. Sim, esperamos que os nossos filhos sejam educados na justiça, no caminho do Senhor, que os pais sejam modelos e padrões, que apresentem aos nossos filhos e filhas o que o Senhor pediu que esse povo fizesse. Lembrasse sempre os filhos e as filhas da obra que Cristo realizou, para que eles venham crer no nome de Cristo, no sacrifício, no sangue, na nova vida. E os pais sejam representantes, então, demonstrando seu amor para com Deus, demonstrando o sentido e o significado da mesa, para que os nossos filhos venham crer no Senhor e seguir os caminhos do Senhor. E aí sim eles vão ser participantes dessa promessa. É assim que a igreja se amplia, queridos irmãos.
Igreja não é um lugar de pessoas, de ambiente familiar, de maneira natural. É um lugar onde a família espiritual está crescendo e avançando por aqueles que creem no seu nome e nascem de novo. É a promessa de Deus, essa promessa sendo cumprida no nosso tempo, para que aumente seu governo e venha a paz sem fim. É assim que a igreja cresce, não é tendo filhos naturais. Por isso que isso aqui não pode ser visto como um mandamento para ter ou não ter filhos. A Bíblia é muito clara com relação a isso, isso é uma liberdade de cada um, de cada casal, de cada família, que deve buscar o Senhor, a direção para ter ou para não ter. Um casal não pode ser julgado por não ter. Outro casal não pode ser julgado porque tem 1, outro porque tem 3, outro porque tem 7. Porque isso não é mandamento. O mandamento está relacionado à promessa divina, e isso é válido tanto para Israel como para nós. Mesmo que Israel era a nação terrena e é terrena, irmãos, a promessa e a bênção para Israel é de Deus. E é espiritual. Irmãos, o que acontece com os filhos que nasciam aqui nesse cativeiro? Né? Porque eles procriavam aqui. O que eles tinham que fazer com essas crianças? Circuncidar. Ué, mas eles já não nasceram aqui dos filhos de Israel? É a circuncisão em Cristo Jesus, que amplia a família da fé. Né? Todos esses aqui têm que ser circuncidados. E o estrangeiro que vinha de fora, quando circuncidado, passava a ser filho de Israel. Estrangeiro. Os gentios, os ímpios, que creram na obra de Cristo. E são circuncidados em Cristo. E agora eles fazem parte da promessa, da nova aliança, da família da fé. Esse é o povo de Deus. Essa é a ampliação do governo de Deus por meio da sua igreja. Então, nosso tempo está passando, seguindo aí apenas um parênteses sobre esse verso, depois a gente lê a respeito da promessa em outro tempo. Então fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles, em tremendo se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Agora o 9 que eu queria mostrar para os irmãos, porque ele é significativo. Ele disse ao seu povo, veja aí que você tem 2 povos, porque você tem os filhos de Israel e você tem os egípcios. Os 2 povos estão aqui. Então disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel. Viu aí quem está dentro? Povo relacionado ao Egito é um povo. Viu a questão do reino? Está vendo que você tem 2 reinos aqui? Povo do Egito e povo dos filhos de Israel. 2 povos, 2 reinos. Um cujo cabeça é Faraó. O outro cujo cabeça é Deus. É um povo. E é este povo que então Deus vai tirar daqui. E libertar um povo para Ele. E deste povo, e por meio e por intermédio desse povo, e por um libertador que o Senhor proveria, eles edificariam o tabernáculo. O lugar então da presença e da casa de Deus. Essa expressão, irmãos, é tão significativa. É uma pena que realmente nosso tempo limita. Porque ali em Romanos 5, volte ali rapidamente. Romanos capítulo 5, quando nós estávamos lá no versículo 12, deixa eu mostrar aqui também essa verdade. Junto com a de Colossenses, ele nos libertou de um império das trevas. Império fala de reino. Ele libertou um povo da escravidão. Império das trevas, um reino de trevas, do domínio das trevas. Agora veja o que essa porção de Romanos capítulo 5, a partir do 12 vai dizer. Olha aí para a sua Bíblia. O verso 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, porque a lei trouxe, na verdade, e mostrou a condição de tudo isso que nós estamos vendo. É só isso. A lei trouxe luz
a condição de queda, de morte, de pecado. A condição original do homem caído. A lei fez isso. Agora olha o 14. Entretanto, veja aí como está. Reinou. Está vendo aí? Reinou a morte, desde Adão até Moisés, por causa da lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, porque eles são descendentes de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ele está falando da vinda do nosso Senhor Jesus como cabeça de uma nova raça. Está vendo a comparação tão importante? Ou cabeça de um novo reino. E cabeça e libertador de um novo povo. Aquele que estava escravizado pela morte por causa de Adão. Então Adão só prefigurava apenas um tipo do nosso Cristo, do segundo homem, do último Adão. E essa porção vai dizer que aqueles que estavam em Adão, no reino de morte, e creram neste último Adão, segundo homem, eles são pertencentes agora ao novo reino. É uma nova raça, é uma nova criação, é uma nova esfera, tudo é novo. É o novo império, o império de luz. O reino do Filho do seu amor. Então, onde reinou a morte, agora reina a vida. Onde o diabo era cabeça, agora Cristo é Senhor, naqueles que creem. E todo o texto vai fazer essa relação. Olha aí no verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, olha essa palavra de novo, reinarão em vida. Viu aí? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o novo homem, da nova criação. Olha aí o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Você já viu a graça assim? Ele está falando que a graça é um reino. Para que a graça reinasse. Assim como então o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Vamos concluir por aqui por causa do tempo. Então, que os irmãos possam observar esse rico detalhe da questão de reino. O reino deste mundo caído, encabeçado por Adão, que produziu pecado e morte. O reino de Cristo, como governo, como cabeça da igreja, onde reina a vida, onde a igreja vive por meio desta vida, livres da ira e vivendo por intermédio de sua vida. Que o Senhor nos ajude nesse assunto tão importante, que são fundamentos de vida e de fé, e que de uma maneira resumida, com a ajuda do Senhor, estamos aí tentando passar para os irmãos, para que os irmãos sejam cativados e também compreendam o fundamento da sua confissão, da nossa fé. Vamos orar. Senhor, a Ti confiamos mais uma vez, a Tua palavra, Teu Espírito, que ilumine os olhos dos nossos corações, para compreender, ó Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade. Constrange os nossos corações pelo Teu amor, pela Tua obra, por tudo aquilo que Tu fez. Somos agradecidos ao Senhor pela Tua vida, porque aqui estamos nós como um povo liberto da escravidão do pecado, onde reina a vida e não a morte, onde podemos viver em novidade de vida,
sendo revestido, ó Senhor, por Tua palavra, vencendo a carne por causa da Tua vitória e por causa da Tua palavra, subjugando o mundo e as coisas que nele há, para o Teu reino, para a edificação da Tua casa. A Ti rendemos nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Seja o Teu nome engrandecido mais uma vez nessa manhã. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.